Olá, eu sou a Jéssica, aluna de Biomedicina, sou orientada pela professora doutora Fernanda Simas e vou apresentar o meu projeto intitulado Atividade Imunomoduladora de Arabinochilanas de Gomas Vegetais, realizado com a colaboração do mestre João Luiz Aldinucci. A radioterapia, quimioterápicos e imunoterapias, recentemente tidas como estratégias de combate a vários tipos de câncer, apresentam efeitos adversos que estão associados à imunossupressão, resistência aos tratamentos e múltiplas toxicidades. Nesse sentido, tem-se explorado a atividade de polissacarídeos vegetais em função da sua atividade antitumoral seletiva, seus efeitos citotóxicos mínimos e a sua atividade imunomoduladora dentro do contexto da imunoterapia. Em especial, destaca-se a classe arabinochilanas. Essa classe de polissacarídeo é encontrada principalmente na parede celular de cereais, como o trigo, a aveia e o arroz, e sua atividade biológica tem sido relacionada à modulação das respostas imune inata e adaptativa e sua ação imunomoduladora sobre a atividade de macrófagos, onde macrófagos murinos, quando expostos a arabinochilanas do farelo do trigo e do arroz, apresentaram a secreção de citocinas pró-inflamatórias e óxido nítrico aumentadas, bem como sua capacidade fagocítica. Esse potencial imunomodulador se faz interessante quando pensamos no microambiente tumoral, onde macrófagos associados ao tumor, denominados TANs, podem inibir ou dar suporte à progressão desses tumores. Isso se dá em função de uma heterogeneidade fenotípica dos macrófagos e diferentes perfis de citocinas secretados. Macrófagos polarizados em M1-like apresentam atividade pró-inflamatória, enquanto macrófagos polarizados em M2 apresentam atividade anti-inflamatória. E, de maneira geral, dentro do contexto do microambiente tumoral, macrófagos polarizados em M2 são associados a um pior prognóstico. Em função disso, essa reversibilidade fenotípica tem grande valor terapêutico. Nesse projeto, o polissacarídeo estudado se caracteriza como uma glucurona arabinochilana altamente ramificada, extraída da goma do abacaxi, uma fonte abundante de polissacarídeos da classe das arabinochilanas. Além disso, é um dos primeiros a avaliar a atividade de arabinochilanas de exudatos vegetais. A goma da qual o polissacarídeo é extraído é produzida pelo fruto em decorrência de uma infecção fúngica chamada fusariose, que é um problema fitossanitário recorrente e acaba por inviabilizar a comercialização dos frutos acometidos, tornando-os um resíduo agroindustrial. Nesse sentido, os nossos objetivos se centraram em avaliar o potencial imunomodulador do polissacarídeo, avaliando seus efeitos biológicos in vitro sobre macrófagos murinos da linhagem RAW264.7, a fim de agregar valor a um resíduo agroindustrial e explorar o seu potencial em futuras terapias imunomoduladoras. A fim de assegurar que as atividades biológicas observadas seriam em função da atividade do polissacarídeo e não por uma contaminação por endotoxinas, foi feita a dosagem de LPS por meio do teste cromogênico de Lau, para a amostra do ANP de 100 microgramas por ml, que indicou uma concentração de 1,03 EU por ml, equivalente à faixa de 103 a 206 picogramas por ml de LPS, o que valida os nossos resultados até a concentração de 100 microgramas por ml, visto que na literatura a menor concentração de LPS capaz de induzir algum efeito em macrófagos foi de 500 picogramas. Entretanto, como estimou-se que a maior concentração testada de 1000 microgramas por ml apresentaria 10 vezes mais LPS, foi feito um tratamento com peróxido de hidrogênio a 7% a fim de eliminar os residuais de endotoxina e a amostra passou a ser denominada ANPT. A fim de avaliar, então, se ambas as amostras do polissacarídeo apresentariam efeito citotóxico sobre a linhagem celular, foram feitos ensaios colorimétricos de vermelho neutro para avaliar a viabilidade das endomembranas e cristal violeta para avaliar a proliferação celular. Os dados apresentados representam a mediana de 5 experimentos independentes e mostram que, quando comparados ao controle representado pela linha intracejado, ambas as amostras ANP quanto ANPT não apresentaram a capacidade de alterar a viabilidade celular dessas células nas diferentes concentrações testadas, bem como não alteraram a proliferação celular de maneira significativa no intervalo de 24 horas. Para avaliar, então, a capacidade de ativação dos macrófagos quando expostos aos polissacarídeos, as células foram plaqueadas sobre lamínulas e coradas posteriormente com guinza para análise das suas características morfológicas. Os macrófagos, quando ativados, apresentam maiores projeções de membrana e vacúolos em seu citoplasma com núcleos pouco condensados, enquanto em seu estado residente, essas características estão ausentes. As colunas representam a mediana da contagem de 100 células para cada grupo de tratamento de 3 experimentos independentes, indicando que os macrófagos apresentam-se mais ativados em relação aos controles de maneira dependente da concentração, com diferenças estatísticas significativas. A fim, então, de entender melhor esse perfil de ativação, foi feita a dosagem da produção de óxido nítrico extracelular por meio do ensaio colorimétrico utilizando o reagente de Gris. Os resultados apresentados são referentes a 5 experimentos independentes para as células tratadas com a amostra ANP, onde os dados apontam uma atividade de concentração dependente e a amostra de 1000 microgramas por ml apresentou resultado estatístico significativo quando comparado ao controle.
Já esse segundo gráfico, equivalente a 3 experimentos independentes para a amostra ANPT, acrescidas de controle de LPS a 0,2 e 2 nanogramas por ml, equivalente às concentrações de endotoxina para as amostras de 100 e 1000 microgramas por ml do polissacarídeo antes do tratamento, indicam que a atividade antes observada foi significativamente reduzida e o aumento na produção de óxido nítrico para o polissacarídeo ANP se deu em função da sua contaminação por endotoxinas. Sendo assim, é possível inferir que as amostras ANP e NPT não apresentaram efeitos citotóxicos sobre as células. E apesar do aumento na produção do óxido nítrico para a amostra ANP aparentemente ter sido em função da sua contaminação, ambas as amostras alteraram a morfologia dos macrófagos, deixando-os mais ativados, o que sugere sua potencial atividade imunomoduladora. Sendo assim, são necessários novos experimentos para avaliar a atividade do polissacarídeo sobre a ativação de macrófagos. Agradeço a minha orientadora, ao colaborador e todo o grupo de pesquisa LIPS e LICIN, às agências de fomento CAPES e CNPq, ao FPR e ao CETAF. Obrigada!